estudantes! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de Cidadania e Civismo. Hoje vamos falar sobre oratória, retórica e a importância do respeito às diferentes opiniões que uma pessoa pode ter sobre algum assunto, algum tema. Então, a importância de respeitar diferentes pontos de vista. Vamos lá? Bom, começando aqui com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos compreender a importância da escuta ativa e como exercê-la. Vamos desenvolver atitudes de escuta, interação, argumentação, colaboração e de troca de experiências em grupos, respeitando diferentes pontos de vista apresentados. Vamos focar ali na ideia da escuta ativa, a importância de escutar o outro, tá? Para começar, uma reflexão aí. Você sabe escutar? Como assim, professora? Isso é meio óbvio, né? Todo mundo escuta, a não ser que você tenha ali algum problema auditivo, você escuta. Será que é isso mesmo? Isso mesmo, você sabe realmente escutar os outros? Escutar não é apenas ouvir. Sabia que existe diferença entre ouvir e realmente escutar algo, escutar os outros? Existem diferenças e é isso que a gente vai ver agora. Então, ouvir refere-se ao sentido da audição. Quando eu ouço alguém, eu estou exercendo uma ação que é natural. Então, ouvir se trata do sentido. Audição, quem não tem um problema auditivo vai ouvir, tá? Então, isso é algo que é da biologia, é uma ação natural dos seres humanos. E escutar? Escutar é ter a capacidade de ouvir e compreender uma mensagem que é transmitida por alguém, de forma a demonstrar um interesse verdadeiro para se conectar com uma pessoa. Trata-se, então, de um processo cognitivo. Enquanto ouvir é uma ação natural, a escuta é uma ação de criar sentido para aquilo que se ouve. Há pessoas que não ouvem, mas escutam. Escutam através de um gesto, escutam através da observação da realidade. Então, escutar é criar sentido, é dar sentido para o mundo, é se conectar com pessoas, é se conectar com mensagens, com ideias. Isso sim é escutar, tá? Vamos ver aqui esse trecho de uma obra de Rubem Alves. Ele fala sobre a escutatória, a importância de desenvolver a arte de escutar o outro. Esse texto é bem legal, quero que vocês leiam juntos comigo aí. Então, curso de escutatória, matricule-se já. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio Alberto Caeiro, poeta muito importante e heterônimo de Fernando Pessoa. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de escutar é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos sempre os mais bonitos. Então veja, nesse texto aí do Rubem Alves, ele está falando sobre a importância de escutar o outro. E ele diz que isso é muito difícil, porque nós estamos acostumados a querer falar, aprender a falar bem, aprender a comunicar as nossas próprias ideias. Porém, são poucos aqueles que se dispõem, que têm a humildade de se dispor a escutar o outro. Por isso ele pensou aí nesse curso de escutatória no lugar de um curso de oratória que vai nos ensinar a falar bem.
Escutar é uma habilidade que nos transforma. Ela é importante e ela nos traz benefícios. Por exemplo, a segurança, a equidade, a cooperação, a negociação, a resolução de conflitos. Então, tudo isso a escuta nos permite. Quando nós nos abrimos para escutar o outro, isso nos ajuda a entender o outro, a resolver conflitos, a entender posicionamentos diferentes, posturas diferentes, opiniões diferentes. E isso nos ajuda, tá? Isso é muito importante para nós. Vamos ver aí, então, o nosso primeiro exercício. No texto de Rubem Alves, o autor parafraseia a poesia de Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Reflita um pouco e responda. O que o autor quer dizer com a ideia de que para ouvir é preciso ter silêncio dentro da alma? Pensem um pouquinho sobre essa frase e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Refletiram então sobre essa ideia aí de Rubem Alves, nas palavras de Alberto Caeiro, né? Pensando o sentido da frase ter silêncio dentro da alma, o que significa ter silêncio dentro da alma para conseguir compreender, escutar verdadeiramente o outro? Vamos aqui para uma sugestão de resposta. Escutar alguém pressupõe a capacidade de se colocar no lugar do outro, a disposição para entender as suas ideias, a boa vontade em buscar sentido na mensagem recebida. Ter silêncio dentro da alma é isso, a humildade necessária para escutar antes
do ímpeto de intervir. Então, muitas vezes a gente quer falar antes do outro, quer opinar, quer se meter e não escuta verdadeiramente, tá? E escutar é justamente a gente ter essa humildade, esse silêncio dentro da alma, essa paciência de se dispor a primeiro compreender uma mensagem para depois dar um sentido a ela, falar sobre ela, certo? Uma técnica bem legal aí para a gente pensar essa capacidade de escutar, para a gente desenvolver melhor essa capacidade, é a técnica da escuta ativa. Vamos entender melhor o que é isso. Algumas técnicas nos permitem desenvolver a habilidade da escuta. É o exemplo da escuta ativa. A escuta ativa desenvolve a sua comunicação e a empatia com diferentes perfis de pessoas. Ela promove também o seu relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe. Além disso, aumenta a autoconfiança e a segurança sobre as suas ações, minimizando os possíveis erros. Otimiza o tempo dedicado a compreender as pessoas com as quais você está se comunicando. Então, essa técnica, ela nos traz muitos benefícios. Quando nós escutamos ativamente uma pessoa, nós conseguimos otimizar o nosso tempo, já que nós vamos compreender melhor a mensagem recebida, conseguimos aumentar a nossa autoconfiança, a segurança, passar segurança para um outro também, para o nosso interlocutor. Desenvolvemos o nosso relacionamento com as pessoas, a nossa comunicação, a nossa empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Isso é muito importante, então essa é uma técnica bem bacana. Vamos pensar um pouquinho mais sobre ela. Como desenvolver, então, a escuta ativa? Já vimos que ela traz bastantes benefícios, né? Vamos pensar agora como desenvolver essa técnica. Em primeiro lugar, podemos demonstrar interesse pelo que a pessoa tem a dizer, ouvindo e fazendo contato visual. Isso permitirá que ela consiga falar e transmitir a informação correta. Isso é muito legal, olhar nos olhos, escutar, é você se mostrar atento, você dedicar a sua atenção a ouvir uma pessoa. Tenha empatia, isso não quer dizer que você concorde com o ponto de vista do seu interlocutor. Quer dizer que reconhece o direito deste interlocutor de pensar como pensa e ser como é, sem querer que essa pessoa seja do jeito que você quer. Então, quando a gente se dispõe a escutar o outro, nós precisamos saber que as pessoas têm ideias diferentes, costumes diferentes, criações diferentes, pontos de vista, opiniões diferentes. E quando a gente se dispõe a escutar, nós precisamos nos abrir para isso. Nós não somos donos da verdade. Daí já é legal pensar uma ideia muito antiga de um filósofo chamado Sócrates, que dizia: só sei que nada sei, eu não sou dona da verdade, então eu preciso me dispor a entender o ponto de vista dos outros. Isso é exercitar a escuta ativa. Além disso, ter foco, procure dar atenção ao que está sendo falado para compreender corretamente a mensagem. Faça a pessoa se sentir confiante ao se comunicar com você. Essa habilidade da autoconfiança, de passar também segurança para uma outra pessoa que está se comunicando com você, é muito legal, tá? Então, quando a gente tem foco, quando a gente não desvia o olhar, quando a gente não fica fazendo outras coisas enquanto uma pessoa está conversando conosco, isso é muito legal. Sabe aquela pessoa que pega o celular ali, você vai conversar com um amigo e ele pega o celular e dá mais atenção para o celular do que para você? É chato, não é? Então não faça isso com os outros. É bem legal ter esse foco ali na comunicação. Faça perguntas para garantir que a mensagem transmitida foi bem interpretada. Uma dica é fazer perguntas sobre o que está sendo falado, demonstrar interesse. Se o seu amigo, se o seu professor, se um familiar vai te contar alguma coisa, é legal você perguntar, você se inteirar, você interagir. Isso demonstra uma atenção, um carinho, um cuidado com o outro. Da mesma forma que você quer ser ouvido, exercer a escuta ativa também permite uma habilidade maior aí no seu poder de comunicação. Evite distrações.
Aí, mais uma vez, o exemplo do celular, né? Nada mais chato do que conversar com uma pessoa que olha o tempo todo para o celular, não é mesmo? Envolva-se com a escuta. Escutar é esse processo de humildade. Quando você se envolve nesse processo, isso te permite até ser ouvido num outro momento, porque ninguém vai dar bola, ninguém vai escutar uma pessoa que nunca está disponível para escutar o outro. Então é legal a gente começar a praticar esse processo da escuta ativa. Utilize a linguagem corporal. Ao utilizá-la em sua postura, seus gestos ou tom de voz, você conseguirá demonstrar o seu interesse numa conversa e se conectar com a outra pessoa. Assim como a professora aqui, ela demonstra, ela gesticula. Por quê? Porque isso é importante para que você aí do outro lado possa me escutar melhor, dar sentido para aquilo que a professora está falando. Então, quando você se comunica, utilizar-se também da linguagem corporal é algo muito positivo. Como desenvolver, então, a escuta ativa? Mais uma dica aí para a gente fechar. Não julgue. As pessoas são diferentes e possuem valores, experiências diferentes. Ouça com atenção e apresente o seu ponto de vista com base em argumentos consistentes. Você ouvir o outro, escutar o outro, buscar sentido, contextualizar, entender a partir de qual crença, a partir de qual opinião, de qual ensinamento, de qual educação que aquela pessoa fala, é muito importante e isso desenvolve justamente a sua capacidade de argumentar com essa pessoa de uma forma mais consistente, de uma forma mais coerente. Amar é saber escutar o outro, já diz aquela imagem que a gente tem ali no cantinho, tá? Então, escutar é um ato de amor. E para isso, a gente vai pensar esse exercício aqui justamente sobre a questão da escuta ativa. Veja a charge abaixo e escreva um parágrafo comentando sobre a importância da escuta para a resolução de conflitos. A charge diz o seguinte: é por isso que o mundo está cheio de problemas. As pessoas não escutam o que as outras dizem. Vocês concordam com essa ideia aqui? Como é que a gente pode usar essa habilidade da escuta, de uma escuta ativa, de uma escuta presente, atenta com o outro, para melhorar situações de conflito? Anote aí no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
conseguiram responder, refletiram um pouquinho mais sobre a importância da escuta, dessa escuta ativa no processo de resolução de conflitos, resolução de problemas? Vamos ver lá então uma sugestão de resposta. A resposta, claro, é pessoal, né? Vocês vão analisar a charge ali que fala sobre os problemas do mundo acontecerem justamente pelo fato de que as pessoas não se escutam, né? Você vai analisar isso, mas como sugestão você pode comentar sobre como a técnica da escuta ativa possibilita uma atitude de respeito, de atenção, de empatia. Quando escutamos alguém com atenção, podemos até não concordar com o que essa pessoa diz, mas aprendemos a refletir sobre os diferentes pontos de vista que uma pessoa pode ter sobre um determinado assunto. Então, quando nós nos dispomos a exercer a habilidade, a técnica da escuta ativa, basicamente nós estamos também exercendo a nossa empatia, o nosso respeito com relação às diferentes opiniões, às diferentes ideias, certo? Lembre-se, quando escutamos uma pessoa, praticamos a humildade e a solidariedade. Saber escutar alguém é também uma postura de atenção em relação à vida. Pratique-a. Então, ouça, escute, dê sentido àquilo que é comunicado a você. Tenha paciência, escute antes de responder. Não seja imediatista, não queira resolver tudo imediatamente. Escutar é uma habilidade para poucos, tá? Desenvolva isso, pratique isso aí na sua casa. A revisão de hoje. Então, nessa aula percebemos que ouvir e escutar são ações diferentes. Enquanto ouvir é uma ação natural, a escuta parte de uma disposição para receber uma mensagem de alguém, conectando-se então com essa pessoa. É um processo cognitivo, tá? Diferente do processo natural do ouvir. A técnica da escuta ativa nos permite desenvolver uma escuta mais cuidadosa e respeitosa em relação ao outro e os diferentes pontos de vista que podemos ter de um determinado assunto. Esse vídeo aqui que eu vou sugerir para vocês, ele vai falar justamente sobre a importância de escutar o outro. É bem legal, dá para você apontar o seu celular para esse QR Code. Como aprender a escutar o outro? Veja o vídeo do canal do Saber e pense mais sobre isso. Então, você vai ser encaminhado para um vídeo bem bacana que vai falar sobre como a escuta, como esse processo, essa habilidade nos permite melhorar enquanto indivíduos e também construir um mundo com mais harmonia, com uma convivência melhor para todas as pessoas. Aqui temos algumas referências, caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa aula. Agradeço também vocês me escutarem. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!